ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ. O Presença Amiga traz para vocês os trabalhadores do movimento espírita para conversar sobre gestão nos centros espíritas. E hoje quem está com a gente é o amigo Alexandre Pereira. O Alexandre é diretor da área de Relações Externas do CERJ. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Henrique. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz. Alexandre, vamos começar a conversa falando sobre a improvisação nos centros espíritas. Você acha que uma gestão improvisada é possível? Qualquer pessoa pode administrar no centro espírita? Não. Nós precisamos de preparação para tudo em nossa vida. Muitas vezes essas preparações estão ligadas a puros condicionamentos. A gente precisa se preparar para se vestir, precisa se preparar para o dia a dia na nossa casa, para fazer um bolo, nós precisamos preparar para o nosso trabalho, para as coisas que a gente tem no ganha-pão material. E aí eu gostaria de trazer uma frase de Joana de Anjos no livro Liberta-te do Mal, quando ela diz assim: o teu compromisso com Jesus é formal e se trata de um contrato sério para todos os teus dias atuais e futuros. Boa parte de nós foi preparado no mundo espiritual para realizar as tarefas, as funções que desempenhamos na instituição espírita, no movimento espírita. E alguns, obviamente, se esqueceram disso. Outros se esquivam disso. Claro que nós vamos ver que muitas vezes a situação nos parece difícil, complicada. Em alguns momentos a gente acha que não dá conta, mas não dá para realizar de improviso. É preciso, então, nesses momentos em que a gente percebe algum tipo de incapacidade naquele momento, que a gente busque se preparar, se aprimorar para a realização daquela tarefa. Quantas vezes eu já ouvi assim, Henrique? Mas eu estou aqui porque não tem outra pessoa. Me colocaram aqui porque seu fulaninho foi embora, ou seu cicrano desencarnou. Só que, para isso, nós precisamos encarar a gestão da casa espírita como algo que eu preciso estar o tempo todo com alguém já preparado a me substituir. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se eu quero me candidatar ou tenho intenção, eu devo me preparar para aquela função. Caso aconteça algum desses imprevistos que eu falei, eu já estarei ali apto a desenvolver a função. Vai ser 100%? Vai ser só em glórias? Não. Nós vamos ter momentos de dificuldade, vamos ter momentos de necessidade de novos aprendizados, vamos ter momentos que a gente não conseguirá caminhar sozinho, vamos precisar da ajuda espiritual e material, mas também não podemos legar ou delegar aos espíritos a condução daquilo que está sob nossa responsabilidade. Também não podemos dizer assim, já ouvi também, quem governa a casa espírita é o mentor. Não. O mentor cuida das coisas espirituais. As coisas materiais estão a nosso cargo. Eles nos ajudam muitíssimo, como eu disse. Nos auxiliam, nos inspiram, nos intuem, mas nós precisamos dar conta da nossa tarefa, como Jesus propõe em o Evangelho. Dar conta da tua administração. Quer dizer, não é apenas a boa vontade, né, Alexandre? Não dá só por boa vontade, não, Henrique. Tem que ter capacitação. Eu tenho que me preparar para isso. Eu não preciso, obviamente, de algo como no exercício de uma profissão em que eu preciso estudar 10, 20, 30 anos, né? Eu posso fazer isso com algum conhecimento, mas não posso fazer isso sem nenhum conhecimento. Eu preciso de algum conhecimento. E
de preferência, não dando conta, pedir ajuda. Não achar que tudo deva ser centralizado nas minhas decisões, nas minhas opiniões, nos meus feitos, porque a chance de dar errado, como diz o jovem, de dar ruim, né, é muito grande. Então, a gente precisa, a todo momento, estar se capacitando. Isso serve para a gestão da casa espírita, mas serve para todas as outras funções, viu? Desempenho de Como você mediunidade. falou, né? Até para nos organizar, para fazer um bolo, a gente tem que ter Isso, uma capacitação. é O isso. CERJ é um colegiado e parece que é o único modelo de federação espírita no Brasil. Algumas instituições estão aderindo a esse sistema, Alexandre. É um sistema mais participativo, ele tem mais facilidade de gestão. O que você pode falar sobre o colegiado? Então, o colegiado é um modelo de gestão trazido na década de 80, mais ou menos, como novidade, por teóricos da administração, e ele tem como ideia gerir a instituição, a empresa, através de um grupo de pessoas. Esse colegiado ele tem algumas especificidades. Instituição de um colegiado não é simplesmente colocar no papel que nós vamos ter X diretores. É preciso que as pessoas estejam amadurecidas para o desempenho da função, é preciso que haja um suporte técnico, que existam normas de desempenho, normas de decisão, de forma de decisão, para que o colegiado se apresente em sucesso. Como nós, no movimento espírita, estamos experimentando isso há pouco tempo, o CERJ, por exemplo, tem esse sistema desde 2006, quando houve a fusão, e o movimento espírita no Brasil agora já tem algumas federativas trabalhando nesta ideia. Eu prefiro defender uma gestão compartilhada, que não precisa propriamente da instituição deste formato colegiado, mas Como precisa, seria, então, essa então, gestão compartilhada? precisa que os diretores da instituição, o presidente, trabalhem em conjunto, compartilhando as ideias, mais ou menos no formato que Kardec trazia a comissão central, escrito lá em Obras Póstumas, né? Sim. É um excelente roteiro para essa ideia, onde tudo é decidido em conjunto. Não há ninguém que faça a força da palavra, ninguém que exerça poder, né? Mas um trabalho de autoridade conjunta, de exercício de trabalho conjunto. Então, se eu sou, por exemplo, um diretor administrativo, eu tenho o apoio de ideias, de decisões com o presidente, com o diretor da área de estudo, com o diretor da área mediúnica. Quer dizer, todo mundo trabalhando para um fim, com o diretor financeiro ou tesoureiro. Quer dizer, eu defendo, Henrique, que a gente comece por aí. Depois que eu tiver amadurecido, aí eu mudo o estatuto, eu instituo o colegiado, a forma oficial de tomar a decisão em igualdade de patamares. Enquanto eu não alcançar a maturidade, eu tenho bastante conhecimento técnico no assunto, porque eu trabalhei com isso. Eu não aconselho. Por quê? Porque a gente vai, em vez de ter um presidente, vai passar a ter 6 presidentes. E aí o caos estará instalado. Porque se a pessoa não sabe lidar com o poder, não sabe lidar com o mando de decisão, se ele não sabe trabalhar com alçadas, por exemplo, o colegiado tende a enrijecer mais a gestão do que deixá-la fluir. Não sei se você ia falar alguma coisa. Sim, rápidas palavras, como é que está a experiência do colegiado no CERJ hoje? Vimos nessa conquista de aprendizado. Nós, desde 2006, nós vimos tendo várias diretorias colegiadas e vamos trabalhando isso,
cada diretoria vai tendo as suas dificuldades, os seus progressos, e a gente vem trabalhando nisso. Se você perguntar assim, Alexandre, hoje o colegiado do SERJ é melhor do que ontem, eu vou dizer porque é natural das coisas. Nós não acreditamos na lei do progresso, no processo de crescimento da criatura. Sim. Então é isso. Nós vamos trabalhar com o progresso. Então, a cada ano, Henrique, eu acredito que nós experimentemos novas experiências, como na vida. E essas experiências vão nos ajudando. A área de ações estratégicas, com a nossa querida Ângela Delu, está aí com ideias de montar normativos, manuais de alçada, que muito ajudam nessa questão que eu falei, na questão de tomada de decisão em conjunto. Né? Então, a gente precisa desses suportes para que o colegiado tenha um sucesso próximo do absoluto. Talvez o absoluto seria exigir demais. Né? Eu chamo até a atenção daqueles que estão nos acompanhando para as letrinhas que estão passando aqui embaixo, que a ARAI ela tem diversos cursos, diversas modalidades de apresentação, curtas até no YouTube, onde você pode acompanhar sobre gestão de conflitos e outros temas mais. E por falar em gestão de conflitos, você até falou, se tiver 7 presidentes, aí que a coisa não vai funcionar. Quando a gente tem um grupo, normalmente, então, né, vamos ter conflito de ideias, não tem jeito. Fala um pouco sobre gestão de conflito, já que falamos aí dos 7 presidentes. Claro, claro. Nós vivemos num mundo de relações. Estamos postos no mundo para isso. Os espíritos nos dizem que isolados nós não crescemos. E na vida de relação, Henrique, a gente tem basicamente necessidades e expectativas. Sempre nas vidas de relação. E o problema está aí. Geradas as necessidades e expectativas, há de se trabalhar um conjunto de questões individuais para que o coletivo possa se harmonizar. E dessas questões individuais, do pensamento individual, nós temos tensões, porque as necessidades não são atendidas, muito menos as expectativas, em alguns casos. E expectativa, então, a gente gera muito. Alguém está falando alguma coisa e o outro já está pensando. Eu estou pensando já em qual a próxima pergunta que você vai fazer. Né? Isso é natural da criatura humana. E isso gera... Você não perca por esperar a próxima pergunta. Então, Aí eu deixei o Alexandre mais nervoso, olha só. Isso gera tensão. E essa tensão é a busca da harmonia. Porque ou eu quero já saber o que você vai perguntar, ou eu quero levar a uma facilidade de entendimento meu para a sua pergunta. Quer dizer, questão dos extremos, o que é natural. Então, a origem do conflito é natural. O problema, Henrique, é como a gente lidar com o conflito, a gente lida com o conflito melhor. O conflito ele não pode ser resolvido através do poder, da força, que é o que normalmente a gente quer fazer. Quando a gente está numa briga, por exemplo, a gente altera a voz, porque a gente quer imprimir sobre o outro força, energia, para que o outro se submeta. Isto não funciona bem. O que a gente precisa de autoridade. Autoridade como de Francisco de Assis, que fez aqueles socialites de Assis despirem-se para ir construir a igreja. Os meninos ricos de Assis viraram os frades franciscanos da ordem menor. Sim. Como Francisco Cândido Xavier, que trazia aquelas senhorinhas da sociedade paulista para entregar pão aos menores, aqueles que mais precisavam. Isso é autoridade. A autoridade é imprimida por questões morais, os espíritos já nos esclarecem. Então, para gerir conflito, nós precisamos servir. Nós precisamos agir com respeito, nós precisamos compreender as necessidades do outro, lembrando que como o conflito é uma coisa natural. E óbvio que eu não conseguirei, nesse minuto, falar tudo sobre conflito,
mas a gente percebe que as soluções do conflito está em como você vê a coisa, naquilo como você ouve, como você fala. Então nós precisamos cuidar do falar, do enxergar, do ouvir, para que o conflito se dissipe. E os conflitos prolongados, normalmente, são mais difíceis de serem resolvidos. Então, é preciso logo ir ao socorro do conflito, não deixar que ele se desenvolva. E nas casas espíritas, como qualquer grupamento, tem as panelinhas, as fofocas, as intrigas. Então, a gente tem que esclarecer logo. Surgiu alguma coisa, chame o indivíduo, vá para um canto sem expô-lo e diga: olha, o que está acontecendo? É isso mesmo? É verdade? É assim que acontece? Você não quer falar, não quer dar a sua opinião? Então, saber escutar, saber ouvir de forma construtiva, trazer uma condução construtiva à resolução do conflito, através do diálogo, através do falar abertamente, do ouvir abertamente, sem a gente trazer preconceitos. E outra coisa que eu acho muito importante nessa gestão de conflitos, vou te devolver a palavra, porque senão eu vou falar meia hora só de conflitos, né? A gente... Não vamos entrar em conflito por causa disso, fique tranquilo. Então tá bom, combinado. É a gente fazer movimentos cooperativos em vez de competitivos. Muito bom. Na doutrina, no movimento espírita, a gente tem muito isso nas instituições. As pessoas fazem movimentos competitivos e não cooperativos. Então, a gente tem que saber não o que a gente quer fazer, mas o que é preciso fazer. Recentemente, nós tivemos uma mensagem do Espírito Zé Grosso, e ele falou muito sobre isso, né? De que a gente normalmente quer fazer a coisa, não faz o que tem que fazer, faz o que quer fazer. Né? E isso é um movimento competitivo, porque eu me coloco como aquele que tenha que ser ouvido, como a opinião que tenha que ser aceita. E, para fechar essa ideia, um estudioso, né, do assunto de conflito, né, ele deixa claro para a gente que é preciso que a gente entenda que é possível discordar das ideias sem discordar da pessoa. Então, a gente precisa entender, o Adam Kendall, ele diz assim: não sou as minhas ideias e, portanto, você e eu podemos rejeitá-las, sem que, com isso, eu seja rejeitado. Neste momento de polarização, ótimo conselho. Né? É isso. Alexandre, eu falei para você que a pergunta não ia ser fácil. Então, vamos lá. Gestão de recursos. O que você me diz? Já que a gestão de conflitos já é difícil, e a gestão de recursos? As nossas instituições espíritas, nós entendemos claramente que a nossa proposta é de servir. Porque Jesus, numa das últimas mensagens trazidas aos apóstolos, no Sermão do Cenáculo, ele se cinge de uma toalha, se vestindo como um escravo, e lava os pés dos discípulos, dizendo que eles deveriam servir uns aos outros. Sabemos também que o que recebemos de graça deveremos ofertar. Porém, as instituições, para sua perpetuidade, precisam de gestão de recursos. E dentre os recursos estão os recursos financeiros. O que acontece no nosso histórico, para a gente entender, Henrique? Há algum tempo atrás, o Espiritismo foi mantido pelos grandes representantes da doutrina, os grandes fundadores das instituições, os baluartes do Espiritismo, que muitas vezes eram pessoas de posse. E eles pegavam o seu próprio dinheiro e colocavam na instituição. Compravam a casa, bancavam a instituição, só que essas pessoas desencarnaram. Aqueles que estão à frente agora são menos aquinhoados. Então, nós precisamos identificar outras fontes de sustentabilidade.
Uma fonte que o movimento espírita coloca como primordial é o livro espírita. Então, nós precisamos entender o valor do livro espírita enquanto retorno de manutenção das instituições espíritas. Também, a instituição espírita precisa entender que há de se fazer um trabalho de cuidado com os recursos. Porque há uma caixa, pense numa caixa d'água. A caixa d'água enche, mas ela tem uma saída de fluência. Se, por exemplo, eu tapar a entrada da água, eu vou ter, no máximo, a água que está na caixa d'água. Então, se eu não tenho mais entrada de recurso, como eu disse, os grandes mantenedores se foram, eu preciso gerir a saída dos recursos. Como é que eu gasto? Aonde eu gasto? Por que eu gasto? Então, esse trabalho de controle da saída dos recursos e de entrada de novos recursos é muito importante. O que não podemos fazer? Nós não podemos abrir mão dos princípios doutrinários. Então, nós não podemos, por exemplo, angariar fundos de forma ilegal. Uma vez um amigo falou que a instituição deles, como exemplo, era perto de uma comunidade. E o traficante resolveu, traficante líder da comunidade, líder Sim. do tráfico, resolveu doar um carro para a instituição, que precisava muito. Ele disse: Alexandre, eu tive que dizer não. Claro, não é ético, porque ele sabe a origem do recurso. E assim nós precisamos parar em tudo. Já vi também uma vez uma cantina numa instituição que vendia bebida alcoólica. É equivocado. Mas eu posso ter a cantina? Pode ter a cantina, desde que a cantina não atrapalhe os trabalhos, desde que não seja uma coisa que vire uma fonte de comércio durante as atividades espíritas, que tenha um espaço reservado, que não haja tumulto, que haja equilíbrio. Que seja até um centro de convivência, né? Isso, seja um centro de convivência. Eu posso ter uma livraria? Pode, desde que os livros ali colocados sejam livros espíritas, com conteúdo espírita, que eu pense mais na divulgação do que na entrada pura dos recursos. Tudo isso, então, banhada por um padrão ético, viu, Henrique? Com isso, Sim. a gente faz o certo. Mas, infelizmente, nós não queremos parar para pensar nisso, para ter este trabalho. E aí preferimos recusar e ainda trabalhar a ideia de uma manutenção exclusiva da entrada dos sócios, que muitas vezes não acontece, porque os sócios, como eu disse, já não são aqueles aquinhoados. E aí pinga uma doação aqui, uma contribuição ali. Então, a ideia da vida comunitária, dos sócios, dos contribuintes, é importante, mas ela não pode ser a única fonte de recurso. A gente tem que descobrir outras fontes de recurso que façam a manutenção da instituição, lembrando sempre, passando pela peneira de Jesus. Se não passar pela ética e moral do Cristo, não façamos. E não tenhamos medo de falar em dinheiro. Não tenhamos medo de fazer gestão financeira. Ela é muitíssimo importante para a manutenção da instituição. Alexandre, passa muito rápido. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles resistentes, aquelas lideranças espíritas resistentes em participar das capacitações em gestão. O que você poderia falar para eles? Eu penso assim, André Luiz, eu acho que em Missionários da Luz que ele fala isso. Ele diz assim, dando o exemplo dos médiuns, são formados centenas de médiuns no mundo espiritual, centenas de esclarecedores no mundo espiritual.
Quando chegam na matéria, as pessoas recusam a tarefa. Assim, nós recebemos, e eu tenho absoluta certeza disso, um preparo, Henrique, para o exercício das funções. Quando nós abrimos mão disto, nós estamos abrindo mão de compromisso. Então, esse aprimoramento, esse conhecimento de gestão é para o nosso crescimento. E não venha com a história de que isso é lá para a empresa, isso é para a cátedra, não é para o centro espírita. Por que eu digo que isso é uma história, é um mito? Porque Deus, nosso Pai, colocou a ciência no mundo, as verdades no mundo, para que nós possamos nos beneficiar delas. Assim nas artes, assim nas ciências, assim em todo lugar. Se Deus permitiu aos teóricos da administração que nos trouxessem posições, modos, ensinos para facilitar a nossa vida no desempenho das funções enquanto gestores da casa espírita, é porque é de Deus. Então nós precisamos abraçar esses conhecimentos como de Deus. E olha, nós, como o Henrique disse, a área de ações estratégicas está fazendo um trabalho excelente sob a liderança da querida Ângela Delô, e nós temos muitas e muitas oportunidades de assistir vídeos, de fazer encontros. Então fica aí o convite. Quebre esse paradigma e volte o seu coração e a sua mente para o autoaperfeiçoamento, nessa função que Deus lhe deu, com os conhecimentos que Deus lhe deu. Alexandre, suas despedidas, e eu vou dizer para você, foi muito elucidativo, esclarecedor, você colocou de uma forma assim muito clara, e eu espero que todos agora visitem o site da ARAI, que vão às capacitações para aprender e aprimorar, né, a gestão na casa espírita. Alexandre, suas despedidas. Fico muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, desejoso que tenhamos aí outros encontros e na certeza de que se uma sementinha chegou ao coração de um dos nossos irmãos que nos ouve, Henrique, nós já estamos muito felizes com o trabalho. A gratidão, muita paz a todos, que todos estejam bem. E não percam o próximo Presença Amiga, agora conversando sobre gestão na casa espírita. Até lá! Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.